Direto da redação. Eu tô querendo aqui agora, eu vou aos Estados Unidos porque eu tô citando como parâmetro. Estados Unidos pra mim tem um monte de coisa ruim. Tem um monte de coisa ruim. Uma delas era Donald Trump, que foi despachado. Que saiu. Saiu de lá na base do pontapé. Tentou dar golpe, escambau, mas não ficou. Então já foi tarde. Mas uma das coisas que o Congresso dos Estados Unidos pressionou e os Estados Unidos criou, e desde a época do Trump ele teve que entubar, foi ajuda financeira para que as pessoas ficassem em casa. E eu vou agora aos Estados Unidos, nós temos um correspondente lá, nós já estamos tentando contato aqui, André Nascimento, ele faz pós-doutorado nos Estados Unidos. E ele é colunista aqui do Portal View, ele escreve para o Portal View. Aliás, escreve bem o André Nascimento. Você confere aí as colunas do André no Portal View, portalview.com.br. E o André vai nos dizer que quanto o norte-americano está recebendo para ficar em casa nesse período de pandemia. Nós estamos tentando aqui já um contato internamente com ele. Porque eu nem vou antecipar aqui, eu já falei aqui, mas é provável que outras pessoas não tenham ouvido, mas saber quanto o governo dos Estados Unidos aprovou lá 1,9 trilhão de dólar para pagar benefício. Os Estados Unidos têm esse dinheiro? Não, imprimiu. Os Estados Unidos têm lá o tesouro que imprime a moeda, que imprime dólar. Como o Brasil tem a Casa da Moeda que pode imprimir real. E que poderia estar pagando muito mais do que vai pagar agora. E você fique atento aí, por favor, porque a Caixa Econômica Federal já começou a cadastrar. Já começou o cadastramento das pessoas nascidas em janeiro, nascidas em fevereiro. Eu tenho a ligeira impressão que hoje você vai lá naquele aplicativo Caixa Tem, dá uma conferida lá, que já começou o cadastro de quem nasceu em março para pagar o auxílio emergencial. Então você fique muito atento, que isso já foi iniciado. Mas enquanto eu chamo ali o professor André Nascimento, enquanto a gente já está aí? 2 segundinhos, então vamos lá. Já estou com o professor André Nascimento. Você vai saber agora quanto o trabalhador norte-americano, não são todos, tem critérios, eles têm um critério deles de escolha, de seleção, mas quanto eles estarão recebendo para ficar em casa. Já está ok? Isso. Então põe aí o professor André Nascimento na linha. Professor André, bom dia. André Nascimento, bom dia. Bom dia. Professor André, já é dia aí nos Estados Unidos, né? Eu tô aqui um pouquinho na frente do nosso fuso horário, não é isso? O senhor tá um pouquinho atrás, não é isso? Isso, exatamente. A gente tá amanhecendo aqui agora, são exatamente 7h07 da manhã. Bom dia, todo mundo. Bom dia, redação. Perfeito. Professor André, me diz uma coisa aqui. Quanto hoje o governo dos Estados Unidos vai pagar para que o cidadão fique em casa, nesse período aí de pandemia, em que ainda está imposto aí aqueles toques de recolher, ainda tem medidas restritivas? Quanto cada cidadão vai receber aí? Sim, então, em dólar, são exatamente $1.400. Se a gente fosse fazer um cálculo meio que mal feito, talvez assim de cabeça, pro nosso real brasileiro, seria aproximadamente R$7.800, né, para o americano poder ficar em casa e também conseguir, porque as pessoas, apesar de receber, muitas pessoas também ainda estão trabalhando, né, porque o nível de desemprego também cresceu bastante, ou tentando pagar as dívidas do que aconteceu durante todo esse período de pandemia. Então, essa liberação que aconteceu, ela foi um pouco melhor do que a anterior, porque a anterior ela apenas se restringia às pessoas que que pagavam impostos ou que tinham feito declaração de imposto de renda no anos anteriores, mas essa liberação que nós tivemos, ela abrange também para estudantes, para pessoas que são dependentes, e ela também não restringe, porque se você ganhasse até $75 mil por ano, você conseguiria receber o valor total, mas se você recebesse até $80 mil, seu dinheiro começaria a cair pelo valor que você poderia. Então essa liberação que aconteceu essa semana, ela é mais extensiva
Então, ela restringe menos, inclusive para quem ganha um pouco a mais, porque também foi afetado. A gente tem que entender que essas pessoas também são trabalhadoras, pertencem à classe também proletariada. Mas o que é triste ainda, né, é que nós não conseguimos expandir a ponto de chegar até os trabalhadores indocumentados, porque os trabalhadores indocumentados ainda não conseguem fazer parte dessa expansão como se fossem os benefícios da cidadania. Mas assim, a gente tem que reconhecer também, né, que apesar das minhas críticas até a própria administração que nós temos agora, que é muito melhor do que a administração do Trump, é uma administração que tem garantido melhores direitos. Nós temos avançado bastante em termos da vacinação. Os Estados Unidos têm vacinado aproximadamente 3 milhões de pessoas por dia. E isso é impressionante, especialmente quando a gente olha para os números do Brasil, né, que hoje mesmo a gente marca aproximadamente 3 mil mortes, contando quase metade das mortes do mundo, das mortes do Brasil. Eu estou conversando aqui com o André Nascimento, que é colunista do Portal Viu e que está nos Estados Unidos. Nós estamos falando sobre o auxílio emergencial nos Estados Unidos. $1.500, aí mais de R$7 mil aqui, daria aqui numa equivalência, no cálculo aqui com a moeda, porque o dólar está a mais de R$5, então daria isso. Agora, professor André, o senhor está em qual cidade dos Estados Unidos? Já está em Nova York ou ainda está em Connecticut? Não, eu ainda estou em Nova York, eu moro em Nova York, né, no norte do estado, que aqui eu estou em Cornell, na Universidade de Cornell, então, onde eu moro acaba sendo um pouco mais tranquilo, porque é uma cidade pequena, então as pessoas, é uma cidade mais universitária, então existe essa preocupação muito grande com o distanciamento físico, né, mas existem lugares que as pessoas, por exemplo, a cidade de Nova York, as pessoas precisam estar muito aglomeradas, mas é um valor que tem ajudado bastante pessoas, porque o nível de desemprego escalou de forma absurda, tem muita gente ainda pedindo auxílio, e é muito triste a gente ver comparativamente como que está no Brasil, né, porque a gente vê que esse valor que foi liberado por esse governo genocida que nós temos, é um valor que não melhora nem a inflação. Se a gente considera a inflação do ano, como que você diminui o valor do auxílio emergencial para 175, R$200, pensando que um botijão de gás está custando R$100, que um quilo de carne está custando R$70. Na verdade, assim, é um ato de desrespeito absurdo às pessoas, como se as pessoas estivessem recebendo uma esmola, como se o Estado não tivesse obrigação de ajudar as pessoas, como se o Estado fosse realmente uma entidade ausente da vida das pessoas do cotidiano. O que é interessante é que o neoliberalismo prega tanto pela ideia da meritocracia, de que as pessoas precisam crescer pelos seus próprios meios e conseguir conquistar sua independência emocional, financeira, mas o que é desesperador no Brasil nesse momento é que parece que o próprio ato de sobreviver é um ato meritocrático. Então parece apenas, inclusive, que só quem sobreviverá nesse Brasil desse momento é quem tem o direito quase biológico de conseguir sobreviver, porque a gente tem sido completamente abandonado por um sistema genocida que parece que só vai querer manter vivos os brasileiros que podem se manter por seus próprios meios. E isso é desesperador, isso é criminoso, e a gente tem um criminoso no poder nesse momento. A gente precisa conseguir tentar se articular e pensar politicamente, porque é muito triste, inclusive, ver que os números de rejeição ao Bolsonaro, eles têm aumentado. Mas isso não é um motivo para a gente também estar muito feliz, porque apesar de a rejeição popular ter aumentado, Bolsonaro ainda é o presidente das elites, o Bolsonaro ainda é o presidente das oligarquias. E é isso que a gente precisa conseguir se mobilizar como massa, como classe proletariada. Professor André, tem uma pergunta aqui do Carlos Paranhos, na verdade. Ele é morador, segundo ele aqui, deixa eu ver aqui, ele é morador em Macaé. O que ele está perguntando aqui pelo WhatsApp aqui? Ele disse, como fica a situação nessa questão do pagamento do auxílio emergencial nos Estados Unidos aí para quem é clandestino, para o cara que entrou nos Estados Unidos, mas ele não está documentado. Eu queria até que o senhor mencionou isso aí. Agora, mas gostaria que o senhor explicitasse isso melhor para que ele entendesse aqui. O cara que é hispânico, que é brasileiro, que está aí e entrou e está trabalhando clandestinamente, ainda não tem um green card. Como é que ele faz para ele receber o auxílio emergencial?
Era isso que eu falava, né? Que infelizmente acaba sendo uma restrição para quem tem o nosso que nós chamamos de o Social Security Number, que é o nosso, como se fosse o nosso CPF do Brasil. Então, esse valor de $1.400, que são quase R$8.000, ele é restrito para quem tem um Social Security Number, para quem tem um registro de pessoa física nos Estados Unidos, que acaba sendo muito triste, porque as pessoas que são trabalhadoras indocumentadas, que não têm registro, que não, o que as pessoas chamam no modo popular de ilegais, que não são ilegais, que é uma outra discussão, elas não têm esse acesso e acaba sendo um problema, porque essas pessoas elas precisam trabalhar, elas são seres humanos, e nós lembramos que o vírus dá em seres humanos, as pessoas são infectadas e quase tem uma condição biológica de ser um ser humano para conseguir ser infectado com coronavírus. E isso é muito triste, porque a gente não pode dar para essas pessoas o privilégio de dizer: eu não vou trabalhar hoje, eu não vou fazer faxina hoje na casa dessas pessoas, porque essas pessoas podem ser contaminadas com coronavírus. Então a faxineira, infelizmente, ela precisa ir para o trabalho, porque ela não está recebendo auxílio emergencial. O moço que faz obra, que é o construtor, ele não consegue também fazer essa restrição, fazer esse distanciamento social, esse próprio cuidado com a saúde. Então, infelizmente, é uma das grandes críticas que eu tenho feito ao nosso próprio Partido Democrata, a articulação que tem sido feita nesse momento, que não expande para toda a população americana, inclusive a população americana que não é cidadã, mas a população que mora nesse país, que deveria ser considerada como parte cidadã, como parte beneficiária total dos direitos que são construídos nesse momento de emergência. Perfeito. Professor André Nascimento, colunista aqui do Portal Viu, direto aí falando de Nova York conosco. Muito obrigado aqui pela participação aqui nesta quinta-feira, dia 18 de março, aqui no Direto da Redação. Tá certo? Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Bom dia. Tá aí a participação do André Nascimento, que é colunista aqui do Portal Viu e está em Nova York, nesse momento falando, olha a discrepância para quem está morando nos Estados Unidos, que é legalizado, cidadão legalizado, se é brasileiro, está lá e não tem o green card, não está como cidadão legalizado, não vai receber, mas quem está legalizado, trabalhador que vai ficar em casa, que não pode trabalhar, $1.500, que no Brasil dá quase no Brasil que daria quase R$8.000 de salário. Com $1.500 o cara paga um aluguel nos Estados Unidos, o cara cobre algumas despesas, né? Então não é exagero. Os Estados Unidos fazem isso por quê? Imprime dinheiro. A Casa da Moeda, lá o Tesouro dos Estados Unidos, está imprimindo dólar, está jogando dólar. Obviamente que uma coisa é um dólar, uma coisa é o real. A moeda brasileira não existe em lugar nenhum. Se você vai daqui para os Estados Unidos, chegar com um real, pagar alguma coisa lá, você não vai pagar nada. Você tem que pegar aqui, comprar dólar, chegar lá e utilizar o dólar. Então o real é uma coisa... O real é surreal. É uma moeda que só existe aqui no Brasil. Tá? Ou no Mercosul você tem alguns países que aceitam. Pelo menos a Argentina estava aceitando. Não sei se ainda está aceitando. Portal Viu. O mundo na palma